Hoje nós estamos começando uma série de 4 reflexões sobre família. Família é bênção. Sim ou não? Família é bênção, né? Família é a ideia de Deus, por isso que é bênção para a nossa vida. E hoje a gente vai começar a pensar um pouco, e vamos fazer isso nas próximas 3 semanas, nos próximos 3 fins de semana, pensando sobre família, sobre esta bênção que Deus nos deu, chamada família. E o tema desta série é Nenhuma Família é Perfeita. Eu vou dizer o tema, vou dizer bem forte, e quando eu terminar de dizer o tema, você vai completar dizendo assim, isso inclui a minha, tá bom? Nenhuma família é perfeita. Eu falei forte, você falou fraco. Vamos lá. Nenhuma família é perfeita. Ah, isso aí, muito bem. Agora você vai dizer, olhando para alguém aí, isso inclui a sua, tá bom? Olha para alguém aí. Nenhuma família é perfeita. Isso inclui a sua, né? Se nós somos imperfeitos, a nossa família é imperfeita. Se você é perfeito, ok? E casou com uma pessoa perfeita, e geraram filhos perfeitos, então eu quero dizer para você que você não existe. Entendeu? Você não existe. Porque nem você é perfeito, nem o seu cônjuge é perfeito, e nem os seus filhos são perfeitos. Eu vi a história de um casal que foi procurar conselho com o pastor. Diz, pastor, nós estamos casados há 45 anos, nunca tivemos nenhuma discussão. O que o senhor acha? Eu acho que vocês são mentirosos. Né? Porque vai ter uma discussão, vai ter algum dia lá, vai acontecer algum problema, dificuldade de relacionamento, comunicação, seja o que for, vai acontecer, não é isso? Porque nós somos o quê? Imperfeitos, né? E se você acha que alguém na sua casa é imperfeito, esse alguém também acha que você também é imperfeito, né? E se você quiser encontrar logo quando você acordar uma pessoa bem imperfeita, é só olhar logo no espelho. Você vai ver que você é imperfeito. Por que você está enfatizando tanto isso, pastor? Porque aí está o X, né? Aí está o grande problema. Se eu me coloco na posição de exigir perfeição do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, é porque eu me sinto perfeito e eu não sou perfeito. Eu sou imperfeito. E a minha imperfeição me coloca em pé de igualdade com as pessoas da minha família. Então, nós não somos perfeitos, nós nunca seremos perfeitos, mas só que tem uma situação aí. Mesmo sendo nós imperfeitos, Deus tem um plano para as nossas famílias. Amém ou não? Mesmo sendo imperfeitos, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a nossa família. E em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. A gente busca a Deus e Deus abençoa a nossa família. E a gente honra o Senhor, a gente obedece a palavra dEle, e Ele vai fazendo a obra dEle, vai colocando o projeto dEle em ação para a nossa vida. Por isso que a nossa primeira afirmação nesta noite é coloque Cristo em primeiro lugar. Não é? Coloque Jesus em primeiro lugar. É isso que Jesus está dizendo lá em Mateus 6,33. O reino de Deus é a pessoa de Jesus. Né? Ele veio dizendo, é chegado o reino de Deus. E quem é o rei? O rei é Jesus. Então o reino é Jesus. E eu preciso colocar Jesus em primeiro lugar. Só que esta é uma frase que soa como retórica religiosa, né? Colocar Jesus em primeiro lugar. Ah, pastor, todo mundo coloca Jesus em primeiro lugar. Mas o que significa isso, né? O que acontece na vida de uma pessoa? O que acontece na vida e na história de uma família se Jesus é colocado em primeiro lugar? Você que está aqui ou está em casa acompanhando essa mensagem, eu quero chamar você à reflexão nesta noite. O que acontece? Quais são os resultados de Cristo estar em primeiro lugar na nossa vida? O que vai acontecer? Primeira coisa, primeiro resultado, honra.
Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Honrar o pai e a mãe. Quando Cristo está em primeiro lugar, existe honra dentro de casa, certo? O filho precisa entender que o pai e a mãe são instrumentos de Deus na vida dele. Ele precisa compreender que Deus vai agir na vida dele através dos seus pais, e isso vai trazer honra para os pais, e os pais vão ficar felizes com os filhos. Se você perguntar a qualquer pai, a qualquer mãe maduro, o que faz você feliz com seu filho? Se ele for imaturo, ele vai dizer assim, se ele tirar notas boas na escola, se ele não perder de ano. Mas se ele for maduro, vai dizer assim, se o meu filho for alguém honrado na vida, alguém respeitado na vida, alguém digno, alguém que onde ele passa as pessoas se sintam abençoadas, se o meu filho for uma pessoa assim, eu vou me sentir honrado. Então assim é na nossa relação com Deus, né? E Deus quer que assim seja na nossa relação com a nossa família. Se Cristo está em primeiro lugar, a honra. Então, o que eu deduzo disso? Se há dificuldade em honrar, em praticar a honra dentro de casa, isso está sinalizando que Jesus não está em primeiro lugar. E aí eu quero dar uma notícia para você, que só existe um lugar que interessa para Jesus na sua casa e na sua vida. E esse lugar é o primeiro. Jesus não tem interesse num segundo lugar. Ele não tem interesse num terceiro lugar. Ele não tem interesse em ocupar um lugarzinho qualquer na sua casa. O único lugar para Jesus ocupar na minha vida e na minha família é o primeiro lugar. E aí nós temos um problema quando alguém dentro de casa quer ocupar o primeiro lugar. Porque se alguém dentro de casa quer ocupar o primeiro lugar, não está tomando o lugar de ninguém na horizontalidade, está tomando e querendo tomar o lugar de alguém na verticalidade, está querendo ocupar o lugar de Deus. O primeiro lugar dentro de casa pertence a Jesus Cristo. E se Ele está em primeiro lugar, vai haver honra na minha casa. Vai haver esse desejo, essa intencionalidade de honrar, mas também vai haver estabilidade, equilíbrio. Diz a palavra do Senhor no Salmo 1, versos de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Saúde, equilíbrio, sabe? Família saudável. É quando Cristo está em primeiro lugar. A estabilidade, a equilíbrio, a saúde é como a vida de uma árvore. Esta é a metáfora da Bíblia. Você olha uma árvore plantada junto às correntes de águas, e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, e cada coisa acontece no tempo certo da vida daquela árvore. Você não pode plantar uma árvore hoje, colocar a semente ali, e amanhã você ir lá procurar frutos. Você não pode plantar uma árvore hoje e amanhã querer usufruir da sua sombra. Porque na vida de uma árvore plantada junto às correntes de águas, cada coisa acontece no seu próprio tempo. Isto é sinal de equilíbrio, saúde, estabilidade. Se Cristo está em primeiro lugar na minha vida e na minha casa, a minha casa vai ser, a minha família será como esta árvore. Ela vai crescer e no tempo certo vêm as folhas, no tempo certo virão os frutos, porque quem garante a estabilidade na minha família não sou eu, é Cristo. E se eu quero que a minha família seja uma família saudável, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter a certeza, a segurança de que Cristo ocupa o primeiro lugar na minha casa. Muitas coisas nós achamos que somos nós que as provemos para a nossa família, mas nos enganamos. Quem as prover é Deus.
Se alguém perguntar assim, quem sustenta a sua casa? Aí alguém enche o peito, eu que sustento com o meu trabalho. Mas quem te dá saúde para trabalhar? Quem te dá inteligência para você aprender o seu trabalho? Quem te dá ânimo para levantar todo dia de manhã? Ah, então é Deus. Então é Deus que sustenta a sua família. Sabe, às vezes nós nos enganamos, achamos que nós somos os protagonistas da história da nossa família, mas nós precisamos entender que Cristo estando em primeiro lugar, Ele é que garante equilíbrio para a nossa vida e para a nossa casa. É a garantia de saúde para a nossa casa. E Ele vai dar saúde para o pai, para a mãe, marido, mulher e para os filhos. E cada coisa vai acontecer no tempo certo, quando Deus está à frente. Porque quando o homem está à frente, o homem quer que as coisas aconteçam no tempo dele, na hora que ele quer. Mas quando Cristo está à frente, tudo vai acontecer no tempo de Deus. E Deus é exímio governador do tempo. Quando Deus age, nada é adiantado e nada é atrasado. Deus faz tudo no tempo certo. Uma das coisas que eu gosto na Bíblia, que atesta essa verdade, é quando a palavra de Deus se refere à vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo exato, na hora exata. Ele não nasceu tarde demais e nem cedo demais. É assim que as coisas, é assim que tudo funciona com Deus, no tempo certo. Ah, mas eu gostaria que fosse antes. Mas o melhor é você desejar que seja feito no tempo de Deus. Ah, mas por mim já tinha acontecido. Mas o que importa não é por você, é por Deus. Qual é o tempo de Deus? Se Cristo está em primeiro lugar na minha vida e na minha casa, há equilíbrio, há saúde, há estabilidade, porque Cristo está no governo do tempo. E se a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, quem está na gestão desse tempo não é o homem, é Deus. E Deus coloca a mão dele na hora certa. E Deus abre a porta na hora certa. E Deus manda o suprimento na hora certa. E Deus dá a resposta na hora certa. E Deus nos dá discernimento para resolver aquela situação na hora certa. Porque Deus gera saúde. Mas para que a saúde seja gerada, eu preciso viver debaixo da direção de Deus. Cristo precisa ser o Senhor da minha família. Terceiro, naquela casa onde Cristo está em primeiro lugar, há alegria. E eu gosto demais desse texto na palavra do Senhor, que fala em Neemias 8:10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Sabe, quando a gente fala a palavra alegria, a gente liga logo com o sorriso. E sorriso liga logo com o humor. Mas a alegria não é apenas resultado do humor. A alegria é resultado da constatação da graça de Deus, da constatação da bênção de Deus, da identificação do agir de Deus. E aquele sorriso lindo nasce na nossa face quando percebemos que Deus está presente, e que Deus está agindo, e que Ele está no controle. Aí a verdadeira alegria acontece, igreja. A alegria não é resultado do humor, da piada. A alegria não é apenas resultado dos gracejos comuns que acontecem na nossa casa. Isso tudo faz parte da família, mas a alegria de que nos fala o texto de Neemias que acabei de recitar é resultado da constatação da presença de Deus, da presença ativa de Deus, da presença dinâmica de Deus. É como aquele filho
que está perdido no shopping, ou no parque, ou na praça, e ele está apreensivo, e ele está olhando para todos os lados. Mas quando os seus olhos batem com os olhos do pai, com os olhos da mãe, nasce um sorriso no coração e nos lábios, porque agora eu estou seguro. Agora eu sei que eu não estou perdido. Agora eu sei que tudo está sob controle, porque eu consigo ver, sentir, perceber, discernir a presença de Deus. Ele está aqui. Ah, mas os sinais são ruins, as estatísticas são ruins, as notícias não são boas, mas há um sorriso nos lábios. O que está acontecendo? Você é louco? O que há? Tanta notícia ruim e você está sorrindo? Não, eu não estou sorrindo achando graça da notícia ruim. Eu estou sorrindo porque eu percebo que o Senhor está presente. E se Ele está presente, o deserto eu atravesso, um momento difícil eu vou passar e Deus vai me levar para o outro lado do rio. Sorriso, alegria. Sabe, às vezes eu estou triste. Às vezes eu estou entristecido por causa das situações, das vicissitudes da vida, das circunstâncias adversas. Mas a presença de Deus me faz ter aquela sensação de segurança. Os dias são maus, as notícias não são boas, mas aquele que está no comando da minha vida ainda está lá com o comando nas mãos dele. E eu vou seguro, confiando em Deus. Então, se eu quero ter uma família abençoada, eu coloco Cristo em primeiro lugar. Segundo, eu trabalho para criar um ambiente espiritualmente saudável na minha família. Eu preciso ter intencionalidade aqui. A vida dentro de casa precisa ser boa. O ambiente precisa ser espiritualmente saudável. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui estão os reguladores de um ambiente saudável dentro de casa, espiritualmente falando. Sabe, a casa, a família, o ambiente do lar precisa ser agradável, precisa ter ali aquela atmosfera boa, que nos atrai, que nos cativa, que nos faz chegar em casa, que faz a criança estar na escola, e ela diz, acabou a aula, que bom, eu vou para casa. Que faz o marido no final da sua jornada de trabalho, que coisa boa, agora eu vou para casa. E sabe, que faz você quando está viajando, quando está em outra cidade, em outro estado, até em outro país, você fica pensando assim, que bom que essa viagem está acabando, porque eu já vou voltar para casa. Alguém disse que a melhor coisa numa viagem é quando a gente sabe que vai voltar para casa, porque a gente tem uma casa boa, um lugar agradável, onde reina um ambiente espiritualmente saudável, onde todos podem falar, conversar, rir, brincar, onde há confiança, nós estamos seguros, ninguém precisa falar baixinho pelos cantos, ninguém tem que esconder coisa alguma de ninguém, estamos absolutamente à vontade com a nossa família, ao ponto de fazermos gracejos, rirmos uns dos outros, brincarmos uns com os outros, sabe, explorarmos os erros do bom sentido para gerar brincadeira uns com os outros. E eu poderia pregar um sermão inteiro só dando exemplos de coisas assim na minha casa, sabe? A pessoa erra uma palavra, erra uma conjugação, erra uma conta, erra uma expressão, faz uma construção equivocada, e lá estamos todos nós brincando, estamos todos nós rindo. Nunca me esqueço, ainda bem que a Sara não está aqui, senão ela ia ficar envergonhada, mas eu nunca me esqueço de um dia, quando nós estávamos lá na nossa casa, brincando e conversando, e surgiu lá um assunto, e de repente a Sara falou assim, isso nunca vai acontecer, preste bem atenção no verbo, nunca. Opa! Aí esse verbo nunca entrou para a história da nossa família. Eu nunca, tu nunca, ele nunca, nós nunca, vai nunca.
Mas até hoje a gente brinca, olha o verbo, olha o verbo. Olha o verbo, a gente brinca até hoje. E quando a gente fala isso um com o outro, a gente não está ofendendo, a gente não está humilhando, a gente está brincando. Sabe por quê? Porque há um ambiente espiritualmente saudável e o fruto do Espírito inclui alegria. Sabe, igreja? Família é ambiente de alegria. E a mãe erra no ponto no bolo, e o pai se esquece de alguma coisa, e veste uma meia de uma cor e outra de outra cor, e a camisa não combina com a calça, e a gente vai brincando, porque a vida, quando é levada muito a sério, com sisudez, ela desagrada, aquele ambiente espiritualmente saudável se desconstrói. E é exatamente quando a gente percebe que está conseguindo construir um ambiente espiritualmente saudável, guiado pelo fruto do Espírito, que isso sinaliza que, embora não seja perfeita, Deus está realizando o plano dele na nossa família. Querido, querida, a sua família não é perfeita, mas Deus tem um plano para a sua família. E Deus quer que nesse plano Cristo esteja em primeiro lugar. E nesse plano Deus quer que haja um ambiente espiritualmente saudável. E mais uma coisa que eu compartilho hoje. Nessa família, os valores precisam ficar bem claros. Sabe, Deus quer que nós deixemos bem claro quais são os valores que a nossa família neles acredita. Em que nós cremos de verdade. Quais são os nossos valores? Porque quando os nossos filhos, quando os cônjuges, quando os membros da família saem porta afora, eles vão ter um embate com pessoas que têm outros valores. E aí, será nesta hora que os valores firmados dentro de casa vão se fortalecer. Entenda isso. O confronto com valores diferentes não enfraquece os nossos valores, os fortalece, porque eles estão firmados, e foram firmados na convivência com as pessoas que amamos e com as pessoas que nos amam, pessoas que Deus colocou para viverem conosco debaixo do mesmo teto. A cada dia, os valores precisam ser realçados, ensinados, reprisados. E nós temos pelo menos 3 fontes de determinação de valores. E você, pai, você, mãe, vai precisar entender isso aqui para ser um bom gestor de valores na sua casa. Pode acreditar nisso. Mais importante do que ser um gestor financeiro. Mais importante do que ser um gestor patrimonial. Até mais importante do que ser um gestor relacional, é fundamental que vocês sejam gestores de valores dentro das suas casas, da sua família. Porque sendo um bom gestor de valores, vocês vão decidir o que entra e o que não entra, o que fica e o que não fica, o que é frisado e o que tem que ser esquecido, o que é bom e o que é ruim. E você precisa ser um bom gerente de valores para proteger o conteúdo do caráter de cada pessoa dentro de casa. Às vezes, há aquela pessoa que bebe na fonte externa. E sabe, para decidir alguma coisa, ela faz uma votação e ela pergunta assim, o que todo mundo diz? Eu vou fazer aqui dentro de casa o que todo mundo faz por aí. Sabe, está escrito lá em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que todo mundo faz lá fora não pode ser padrão para a minha família. Eu não posso, ao tomar uma decisão dentro de casa, a fazer uma escolha, quer em nível conjugal, em nível familiar, na relação com os filhos, quer em qualquer dimensão da vida familiar, levar em consideração o que todo mundo pensa e faz. Eu preciso ter outra fonte. Essa fonte externa não é boa para mim. Mas alguns recorrem à fonte interna. E eles pensam assim, o que eu estou sentindo? O que eu acho? Olha, eu vou fechar o olho aqui um pouquinho e vou ver o que me vem à cabeça. O que me faz sentir confortável com isso? Será que eu me sinto bem? Será que eu acho que isso é uma boa?
Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sabe? Não é o que eu acho. Não é o que eu sinto. Não é o que me deixa confortável. Eu não posso tomar decisões com meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais, com meus irmãos, a partir do conforto emocional que gera na minha vida. A partir de como eu penso, como eu acho, qual é a minha opinião sobre esse assunto. A fonte externa não me satisfaz aqui, mas a interna também não. Aqui eu preciso de uma terceira fonte, a fonte eterna. Aleluia! A fonte eterna me faz perguntar o que Deus diz, como Ele orienta, o que a palavra dEle me ensina. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É a palavra de Deus. A pergunta que eu tenho que fazer não é o que os outros estão fazendo lá fora. Não é o que eu acho, o meu palpite. Mas é o que a palavra de Deus ensina. E presta atenção nisso aqui. Eu preciso ter coragem para obedecer a palavra. Não sei se você se recorda, Josué capítulo 1, Deus está chamando Josué para substituir Moisés. E Deus vai falar com Josué assim: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E a gente pensa, nossa, Deus está mandando Josué ser forte e corajoso porque ele vai enfrentar muitos inimigos, muitas guerras. Não. Deus diz ser forte e corajoso para fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. É preciso ter coragem para obedecer a Deus. Coragem para obedecer a palavra de Deus. E é obedecendo a palavra, é realçando a palavra dentro da nossa casa, que a gente vai ter uma família dentro dos planos de Deus. Porque nós vamos restaurar os valores dentro da nossa casa. E aí um belo dia, você vai andar pela sua casa, e você vai encontrar o seu cônjuge, você vai encontrar os seus filhos, alguns com mais idade já têm os genros, as noras, os netos, e no belo momento todos vão estar reunidos ao redor de uma mesa, ou espalhados num grande sofá na sala, e você vai olhar para aquela família e vai poder dizer, como disse Josué no capítulo 24, versículo 15 do seu livro: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E quando você puder dizer isso, você pode olhar um pouquinho para o céu, porque Deus vai estar dizendo para você: muito bem, meu servo, porque foi acima de todas as coisas para isso que eu criei você, para você cuidar da sua família. Preste bem atenção nisso. Eu estava no meu primeiro ministério, 33 anos atrás. Tive um acidente de carro, relativamente grave, fraturei costelas, fraturei a clavícula, tive um problema no pulmão, e eu estava no hospital. Chegou um dia que o médico disse: olha, vou te liberar para você ir para casa, mas você não pode trabalhar, você não pode andar, você tem que ficar quietinho. E eu me lembro que eu cheguei na minha casa e logo comecei a fazer planos para voltar ao trabalho. E logo comecei a sentir uma coceira para trabalhar. E eu comecei a sentir cheiro de trabalho. E um amigo meu, pastor, numa cidade, em Petrópolis, foi me visitar. E ele me disse assim: olha, agora, Lécio, agora Deus está falando com você que você precisa se recuperar. É tempo para você se recuperar. É tempo para você recuperar a sua saúde. Porque se você não observar esse tempo, tudo pode estar perdido.
E aí eu fui aguentando ali até me recuperar, sabe? Quando a gente inverte os valores e começa a dar o nosso tempo, a nossa atenção, investir os nossos recursos em coisas excelentes, mas que não são prioritárias. Nesta noite, o que o Senhor está dizendo para nós, igreja, é que nenhuma família é perfeita, mas que Ele tem um plano para as nossas famílias. E que neste plano dEle para a nossa família, Jesus está em primeiro lugar. Nós estamos trabalhando para criar um ambiente espiritualmente saudável dentro de casa. E nós estamos intencionalmente formando, investindo valores que buscamos numa fonte eterna, não externa e nem interna, mas eterna para a nossa família. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? É que as nossas famílias não são perfeitas, mas é possível para qualquer um de nós, porque foi possível para Josué, que era homem, ser humano como nós somos, um dia a gente poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso não é uma utopia. Isso não é um sonho inatingível. Basta que o projeto de Deus se realize na nossa casa. Você pode colocar a sua mão no seu coração? Pai querido, a gente não quer ficar no jardim de infância, se achando perfeito e cobrando perfeição dos outros. A gente precisa amadurecer, Senhor, ao ponto de entender que não somos perfeitos, mas que o Senhor tem um plano para a nossa vida e para a nossa família. Ó Deus, ajuda-nos a fazermos de Cristo a prioridade dentro da nossa vida e da nossa casa. Usa-nos para que um ambiente espiritualmente saudável seja construído nos nossos lares. E permita-nos, ó Pai, buscarmos nas fontes eternas da Tua Palavra os valores que possam moldar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida e o nosso caráter dentro daquilo que é certo à luz da Tua Palavra. Ó Deus, não somos perfeitos. Em nome de Jesus, aperfeiçoe-nos para que tenhamos a felicidade de olhar para a nossa família como Josué olhou naquele dia para dele. É isso que pedimos, Pai, no doce e eterno nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. No nome forte, poderoso e lindo de Jesus. Amém, Senhor.